Fala galera, beleza? Professor Murilo Marques aqui com vocês. Assunto de hoje, penas acessórias. Galerinha, quando a gente fala de penas acessórias, a gente tem um assunto que é recorrente em provas de concurso, que é penas acessórias. Eu até falei para vocês, quando a gente viu penas principais, artigo 55 até o 68 aqui do nosso CPM, que, cara, era mais fácil você decorar as penas principais, porque é assunto certo. Vão te perguntar se você sabe quais são as penas principais e quais são as acessórias. E ali no meio eu vou enfiar alguma coisa. Aí você vai se lembrar, né, de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Aí principalmente suspensão e reforma são penas principais e você precisa ter em mente que são penas principais, uma vez que elas têm um tchan de pena acessória, mas não a são, beleza? Não são penas acessórias. E agora aqui no artigo 98 para frente, do nosso Código Penal Militar, a gente vai ver quais são as penas acessórias e qual que é a aplicabilidade dessas penas acessórias. Então, primeiramente, né, o que é uma pena acessória? Nós temos pena principal e pena acessória. A pena acessória, ela nada mais é do que uma pena decorrente da aplicação de uma sanção penal principal imposta. Ou seja, a pena principal é aquela que ela vai estar escrita ali pra gente, vai estar falando bem assim lá, pena principal, vai estar lá o crime, reclusão, pá, ó, reclusão, morte, opa, impedimento, opa, tá o crime e a pena ali embaixo. A pena acessória, ela é decorrente por algum motivo daquela pena principal. Vamos ver aqui como é que funciona? Pessoal, olha só, a gente vai aqui pro nosso quadro, então a gente tem bem aqui, ó, olha só, presta atenção, professor Murilo eu, seguindo aí, olha só, o que vai ter aqui pra gente? A gente tem aqui, então, as nossas penas acessórias, tá escrito aí pra gente, penas acessórias, artigo 98. E lembra que eu falei para vocês que eram 7 as penas principais e falei para decorar as principais, porque as acessórias tinham um nome maior e elas eram 8? É bem isso aqui pra gente, pessoal. Tem um nome maior, tá bom? Tem um nome maior e são 8 as penas principais. Então já fica esse bizu aí. Então olha só, primeiro, penas principais são 7 e o nome é menor. E as penas acessórias são 8 e o nome é muito maior. Aí, meu povo, o que aconteceu? Veja que eu fiz uma pequena separaçãozinha aqui pra gente. O que isso aqui quer dizer? Eu separei, eu coloquei pra gente que nós temos, lembra que lá nas penas principais a gente tem uma divisão daquelas penas que são uma pena capital, pena privativa da liberdade, pena restritiva da liberdade e pena de suspensão de direitos? Realmente, entendi, professor. Aqui é a mesma coisa, só que a divisão é um pouco diferente. Por quê? Eu tenho aqui, ó, essas divisões. Olha só que interessantes divisões aqui. Primeiramente, olha essas 3 penas aqui. Olha essas 3 penas aqui, pessoal. Penas que nós temos aqui, o inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Essas 3 penas, olha o nome delas. Perda do posto e patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato. Pessoal, olha o que fica óbvio. Olha o que fica óbvio aqui pra gente. Que essas 3 penas aqui, acessórias, são específicas para oficiais. Porque, primeiro, se eu falo de posto e patente, quem tem posto e quem tem patente é oficial. Praça não tem posto e patente, praça tem graduação. Indignidade para o quê? Para o oficialato. Logo, é para oficial. Incompatibilidade com o oficialato é para oficial. Consequentemente, essas 3 penas acessórias aqui são aplicadas somente para oficiais. Oficiais, segundo tenente para cima, beleza? Para oficiais. Quando eu falo de exclusão das Forças Armadas, tenha em mente que essa pena aqui ela é específica para praças. Ué, professor, mas o oficial não pode ser, ele não pode receber uma pena específica aí também, não? De exclusão das Forças Armadas?
Pessoal, ele pode, mas vocês vão aprender que essa pena de exclusão das Forças Armadas existente para as praças, ela é compatível com a perda do posto e da patente, tá bom? Então aqui, ó, exclusiva para as praças. Só uma observação aqui fala bem assim, ó, exclusão das Forças Armadas. Mas, professor, e para as polícias militares, não tem uma pena de exclusão da polícia militar ou do bombeiro militar, não? Pessoal, olha só, você tem que pensar que o Código Penal Militar ele foi feito para as Forças Armadas. E as polícias militares, bombeiros militares entraram de gaiato ali, se tornando instituições efetivamente militares. Beleza, professor? Então, essas três primeiras aqui, da perda do posto da patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade para o oficialato, somente para oficiais. Exclusão das Forças Armadas. Também podemos ler aqui como sendo exclusão das Forças Armadas, polícias militares ou corpos de bombeiros militares, tá bom? O entendimento aqui fica o mesmo. Essa pena aqui também pode ser aplicada às praças das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, beleza? Legal, professor. Aí aqui eu tenho a perda da função pública, ainda que eletiva, então aqui é para civil, beleza? Assim como eu tenho aqui, ó, então aqui, ó, para civil, especificamente para civis, e aqui para qualquer um. Vou escrever qualquer um, para não ficar feio assim, ó. Qualquer um. Inabilitação para o exercício da função pública, suspensão do pátrio poder, tutela e curatela e suspensão dos direitos políticos. Pessoal, olha só que interessante aqui. Olha que interessante. O que eu tenho aqui? Penas, que são 8 penas acessórias, principais são 7. Veja que o nome aqui é muito maior. Então, pessoal, na sua prova é batata. Vai cair uma questão, vai falar bem assim, qual dos itens abaixo apresenta somente penas acessórias? Ou bem assim, são penas acessórias. E lá no meio vai jogar uma pena principal. Ou vice-versa, vão falar as penas principais e no meio, pá, vão jogar uma pena acessória. É aí que você tem que ter ciência de quais são as penas principais e quais são as penas acessórias. Então, decore necessariamente as penas principais: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a reforma. São penas que têm um nome menor: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão e reforma. Quando a gente vem falar de penas acessórias, olha o tamanho de cada uma dessas penas acessórias. Elas são enormes, então é mais fácil decorar as principais. Tá? Mas assim como nas penas principais nós temos a aplicabilidade de cada uma delas, aqui nas penas acessórias não vai ser diferente. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Primeira, perda do posto e da patente. Ela é específica para os oficiais, né? Então é só para os oficiais. Vamos agora ver uma de cada vez. Oficiais. Ela é aplicada somente para os oficiais. Ó, veja aqui, ó. Luvas de oficiais. Para quem não sabe, chama luva, tá bom? Luva ou platina. A perda do posto e da patente. Olha como é que é fácil o oficial perder o posto e a patente dele, hein? A perda do posto e patente resulta de condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Ou seja, se o oficial ele for condenado a uma pena superior a 2 anos, ele vai perder o posto e a patente dele. Beleza? Senhores, entendam uma coisa. Essa perda do posto e da patente não é automática. Não é automática. Ele não vai simplesmente receber a pena superior a 2 anos e vai perder o seu posto e sua patente. Vai perder as suas condecorações. Não. Essa decisão aqui, ó, ele vai receber uma decisão em primeira instância com a pena superior a 2 anos. Primeira instância. Não é automática. Nem vai estar na sentença. Perdeu, não vai. Por quê? A decisão final, se vai perder realmente o posto e a patente dele e, consequentemente, as suas condecorações, é o tribunal. Como assim, pessoal, o tribunal?
Vai lembrar que aqui, ó, é o colegiado. Colegiado. Quando eu falo primeiro grau aqui, ó, o que eu tenho? Na Justiça Militar Estadual, eu tenho o juiz singular. Na Justiça Militar da União, eu tenho as auditorias militares. Mas o que é o tribunal, senhores? O tribunal é o órgão de segunda instância. Segunda instância. Ou seja, ou vai ser o STM, se for no âmbito do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil ou Força Aérea Brasileira, ou vai ser o próprio TJ, lá pelos desembargadores, no âmbito das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Ou seja, senhores, quem decide efetivamente sobre a perda do posto e da patente dos oficiais é quem? É o tribunal, beleza? É o tribunal aqui em segunda instância. Entendi, professor. Por isso que eu coloquei que não tem que estar na sentença, porque não é automático. É uma decisão que vem lá do tribunal. É preciso uma decisão do tribunal para tratar disso aqui, beleza? Então, senhores, primeira coisa, perda do posto da patente. Pessoal, eu até comentei para vocês no slide passado que aquela exclusão das Forças Armadas ou das polícias militares e corpos de bombeiros militares, ela é equivalente a essa aqui. Então, o que você vai entender já? Que para praça condenada a pena superior a 2 anos, ela vai ser o quê? Excluída das Forças Armadas, ou da PM ou do bombeiro. É a mesma coisa. Só que o nome aqui, ó, perda do posto da patente, é o nome dado para essa pena acessória dos oficiais, e a exclusão das Forças Armadas é o nome dado para as praças condenadas a pena superior a 2 anos. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora, olha só. Aqui que o bicho dificulta um pouco. Aqui que fica um pouco complicado. Por quê? Galerinha, quando a gente fala agora de indignidade para o oficialato, eu vou dar um bizu para vocês já. Olha o bizu, segura esse bizu aqui, pessoal. Eu falo para vocês de perda do posto, são 3 penas principais acessórias para os oficiais. Perda do posto da patente é o quê? Pena superior a 2 anos. Aí nós temos indignidade ao oficialato, que não é indigno, tá? E nós temos a incompatibilidade com o oficialato. Veja que aqui, olha só, eu tenho uma porrada de crime que vão tornar aquele oficial indigno de pertencer ao oficialato. E eu tenho somente 2 crimes que vão considerar aquele oficial incompatível com o oficialato. Então, o que é mais fácil eu decorar aqui? Quais são os 2 crimes que tornam o oficial incompatível ao oficialato? Da mesma forma, quando ele é incompatível ao oficialato, ele faz o quê? Ele perde o oficialato. O resultado é o mesmo, pessoal. Incompatibilidade, indignidade ou perda do posto ou da patente, a pessoa vai ser mandada embora de qualquer forma. A única diferença é o nome da pena acessória que vão utilizar ali na hora da sentença. Aqui, então, ó, são 2 crimes somente. Quais são os 2 crimes aqui? Você tem que decorar que é o crime de entendimento para... Artigo 141, tá? Entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Olha só, meu povo, olha esse crime aqui, beleza? É o crime que vai gerar incompatibilidade com o oficialato. E o crime do artigo 142 é tentativa contra a soberania do Brasil. Tentativa contra a soberania do Brasil. Olha só, são apenas 2 crimes quando eu falo de incompatibilidade com o oficialato. Mas quando eu vou falar agora, pessoal, de indignidade para o oficialato, olha só o tanto de crime que eu tenho. Eu tenho um total de 13 crimes. Deixa eu confirmar, são 13 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 crimes. Galera, e vou dar um bizu para vocês aqui. É difícil decorar isso aqui? Pra caralho. Para um caralho. Mas olha só. Vamos botar aqui, ó, o primeiro, o artigo 161. Esse aqui é o crime de desrespeito a símbolo nacional.
desrespeito a símbolo nacional. Beleza. Primeiro crime. Segundo crime que nós temos aqui, a gente vai lá para o 235. Pessoal, entenda uma coisa. A maioria dos crimes aqui, eles vão ser, a maioria, tá? A maioria dos crimes vai ser de crime contra o patrimônio. Só que alguns não são, tá? O primeiro deles aqui, ó, não é crime contra o patrimônio, que é o desrespeito a símbolo nacional. O segundo crime, 235, é o crime de pederastia ou outro ato de libidinagem. Ou seja, não pode ser um pederasta. Pederastia ou outro ato de safadeza e libidinagem. É transar no quartel, essas loucuras assim, entendeu? Deu pra entender, né? Aqui não, deu pra entender porra nenhuma. Libidinagem. Pronto, libidinagem. Vai ficar assim mesmo. Pessoal, aí agora, vai lá pro 240. Agora que o bicho muda um pouquinho, olha só. Vamos ver que a maioria dos crimes, pessoal, são relacionados a patrimônio. Por quê? É basicamente o seguinte, a gente não quer oficial ladrão. Mão de macaco, safado, sem vergonha. Então a gente vai ter aqui, ó, 240. Inclusive aqui, pessoal, foi uma questão de concurso que muita gente errou, porque perguntou bem assim, o furto simples gera indignidade ao oficialato. Pensaram, furto simples? O cara vai ser mandado embora por causa de um furto simples? Vai, pessoal. O furto simples vai mandar o cara embora sim. O furto simples vai mandar o cara embora sim. Olha que coisa que parece sim, que parece bem tranquilo, né? Foi só um furtinho, mas vai mandar o cara embora sim. O crime do 240. Aí, aqui agora o roubo simples, né? Que é o 242. Pô, roubo simples, roubo é roubo, né? Mão armado, caralho, aqui o bicho pega, né? É meio complicado, tem violência e grave ameaça. Mas o furto simples, o pessoal fica meio assim, tá bom? Aqui, ó. Agora, extorsão simples, né, que é o 243. Extorsão... Quase que são cedilha aqui. Extorsão simples. Beleza? Depois a gente vai lá para o 244, que é a extorsão mediante sequestro. Mediante sequestro. Beleza? O 45 é o crime de chantagem, que não tem no Código Penal comum, tá? O 251 é o crime de estelionato. O 252 é o crime de abuso de pessoa, também tem relação com o financeiro, tá bom? Abuso de pessoa. Senhores, quase todos aqui têm relação com patrimônio, tá? Então, por exemplo, a gente chega lá no 203, já é crime contra a administração pública. É o crime de peculato, que é o 312 no Código Penal Comum. Peculato. Aí vem o 304, que aí já vai ser o nosso crime de peculato mediante erro de outro. E os dois são peculatos, tá? Peculato. Aí vai ter o 311, que também vai ser o crime de... Aí já muda um pouquinho, mas aqui já muda um pouquinho, que é o de falsidade, o de falsificação de documento, que é o 311, e o 312, que é o de falsidade ideológica, tá? Então, ó, falsificação de doc. Como é que eu vou decorar isso tudo aqui? Relaxa. Falsificação ideológica. Olha só, não tem que decorar. Você tem que entender o quê? Pessoal, na hora, meu irmão, se conseguir decorar, parabéns. Se não conseguir, bicho, é quase que um chutômetro, só que é um chutômetro consciente, né? Então, olha só, desrespeito a símbolo nacional, decora esses dois aqui, ó, e pederastia, bacana. Pederastia e também aqui o desrespeito a símbolo nacional. O resto aqui, ó, pessoal, todo crime contra, de alguma forma, contra o patrimônio, beleza? Viu furto simples, ó, furto simples, roubo simples, extorsão simples, não se engane, tá? Não se engane, beleza? Chantagem, estelionato, abuso de pessoa, peculato, ó, pegando dinheiro da administração pública, pegando bem da administração pública. Também tem um peculato mediante erro de outrem, novamente, pegando dinheiro que era para estar com a administração pública. E tem os dois de falsidade, tá? Pessoal, bizu, cara, entenda isso aqui que eu falei para vocês, entenda o bizu, a parte de crime contra o patrimônio, entenda o bizu aqui dos desrespeitos da pederastia, entenda aqui a falsidade, tá? Aqui você tem que lembrar que são apenas 2 crimes e aqui você tem que lembrar que é apenas superior a 2 anos. Então o que é mais fácil fazer? Perda do posto da patente, mole de lembrar, né? 2 anos. Aí aqui a incompatibilidade com o oficialato, mole também, que são apenas 2 crimes, tá bom? Que são crimes, ambos
são crimes contra a segurança externa do Brasil. Crimes contra a segurança externa. Beleza? São crimes contra a segurança externa, ambos, beleza? E aqui nós temos uma porrada de crimes, né? São 13 crimes aqui, então cuidado mais com isso aqui, tá? Mas decorou, entendeu isso aqui? Decorou esse aqui, meu amigo, faz o possível, faz o que der, beleza? Lembrando aqui, nosso curso é direto ao ponto, sem enrolação, sem ser charlatão. Tem, inclusive, um crime de charlatanismo, né? A gente vai ver isso depois aí. Uma hora a gente chega lá. Bacana? Tranquilo? Fechou, pessoal? Então, são os nossos 12 crimes aqui. Aí, olha só o que eu falei para vocês, que a exclusão das Forças Armadas também pode ser entendida como exclusão das polícias militares ou corpos de bombeiros militares. Beleza? Tranquilo. Pessoal, isso aqui ó, tem que estar na sentença, beleza? Tem que estar na sentença. Aqui a observação, ó, constar na sentença. Sentença. Não é necessária a decisão do tribunal. Igual é para o oficial, tá? Não é. Tribunal competente. Beleza? Não é necessária, tá bom? Beleza, professor, entendi. Mas olha só. Olha como é que é a mesma coisa, similar, né? Similar, que é o tempo oficial, da perda do posto e patente. Olha como é que é similar. Por quê? Ó? A condenação da praça, olha só, hein? Que a exclusão das Forças Armadas é para as praças. A pena privativa superior a 2 anos vai importar a sua exclusão, beleza? Viram que é muito similar, muitíssimo similar ao que nós temos lá na pena do posto da patente? A única diferença aqui é o que eu ainda coloquei externa corporis para vocês do que está exposto aqui no nosso artigo 102, que eu falei que é o caso aqui de constar ou não da sentença, beleza? Legal, professor, compreendi. Vamos lá? Seguindo, pessoal. Perda da função pública. Isso aqui é interessante. Ó, primeiro, não tem que estar na sentença, tá? Primeiro, não tem que estar na sentença, beleza? Olha só que interessante. Pessoal, lembrando, ó, até agora, o que tem que estar na sentença aqui? Ó? Tem que estar na sentença, perda do posto da patente. Aqui não tem que estar na sentença, não tem que estar na sentença. Beleza? Desculpa. Aqui, não tem que estar na sentença, aqui tem que estar na sentença. Vou botar aqui, ó. Precisa estar. Posso escrever do lado aí, ó. Precisa estar na sentença. Essa prova possivelmente não vai aprofundar tanto assim, mas vai que, né? Vamos botar aqui, ó. Constar na sentença. Tá? E aqui também, ó, constar na sentença. Não acho, de forma alguma, que a sua prova vá aprofundar. Beleza? Não acho. Beleza? Fechou, professor? Entendi. Aí, exclusão aqui já falamos. E agora, olha a perda da função pública. Primeiro, ó, ela é para o civil. Pessoal, o assemelhado, essa figura aqui não existe mais, tá? Essa figura aqui, inclusive, vai sair do Código Penal Militar, tá bom? Se no momento que você estiver vendo essa aula aqui, a gente já tiver aprovado o projeto para alterar o Código Penal Militar, esse nome aqui, ó, ele vai ser extinto do nosso Código Penal Militar como regra, tá? O assemelhado não existe mais, tá? Isso aqui foi uma aberração jurídica. Então, incorre a perda da função pública ou civil. Ó, tu já vê aqui, ó, que a perda da função pública, conforme eu falei para vocês, bem aqui no comecinho, ó, ela é aplicada aos civis, né? Então, olha só. Incorre na perda da função pública ou civil. Olha aqui, pessoal, olha só que interessante aqui, hein? Olha que interessante. O civil, condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação do dever da função. Senhores, olha só que interessante. Esse artigo, esse inciso aqui, porque é interessante e ele é diferente do Código Penal Comum. Porque no Código Penal Comum existe essa pena acessória aqui. Só que ela é para pena superior a 1 ano. É mesmo, pessoal? É mesmo. No Código Penal Comum, isso aqui, ó, pessoal, para a pessoa perder o seu cargo, ele tem que ser condenado a uma pena
com abuso de poder ou violação do dever com pena superior a 1 ano. Aqui no direito penal militar, é qualquer pena. Qualquer pena que ele pegar aqui, ó, qualquer pena que ele pegar por um crime que ele cometeu, bom? Cometeu com abuso de poder ou violação do seu dever inerente à sua função, ele vai perder o seu cargo. Beleza? O civil vai perder o seu cargo. E aqui, ó, qualquer outro crime, olha, diferente de novo do penal comum, ó. Qualquer outro crime, o cara foi condenado a qualquer outro crime aqui no penal militar, com pena superior a 2 anos, vai perder. Lá no CP comum, olha só, no CP comum, são 4 anos. Ela fala em 4 anos, tá? Fala em 4 anos, aqui nós falamos em 2 anos somente. 2 anos, ele fala em 4 anos. Olha a diferença, hein? Viram a diferença? Pessoal, então está previsto nos dois, no penal comum e no penal militar, essa pena acessória aqui, ó. Só que a diferença é que aqui, ó, no penal comum é mais de 1 ano, aqui é qualquer pena, e no penal comum aqui é mais de 4 anos, e aqui pra gente é 2 anos, tá? 4 anos e 2 anos no penal militar. Então, entenda isso. Perda da função pública, você vai perder se ele foi condenado com crime por abuso de poder ou violação do dever inerente à função ou por qualquer outro crime com pena superior a 2 anos. No penal comum são 4. Beleza? Vamos lá. Vou limpar aqui. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva reformado, porque em muitos casos, pessoal, ele é considerado civil, né? Em muitos casos. Inclusive no artigo 10 lá do Código Penal Comum, ele é considerado civil. Aqui, desculpa, no artigo 10 aqui do Código Penal Militar, ele está junto com o civil ali, tá bom? Claro que ele vai manter os seus deveres, prerrogativas, direitos, obrigações, só que para muitos casos penais ele acaba sendo equiparado a um civil, é esse caso aqui, tá? Então aqui, ó, vamos supor que esse militar aqui, ó, ele está exercendo uma função, reformado, ele é equiparado a civil para esses casos aqui, tá bom? Ele vai também perder a sua função, que ele pode ter para ser aposentado, tá na reserva e tá na outra função pública aí. Ele se lasca, beleza? Aqui também, ó, nesse caso não tem que estar na sentença, beleza? Não tem que estar na... Bom, é automático essa parada aqui, beleza? Isso aqui é automático, vai perder, não tem que estar na sentença. Bom, fechou? Tamo junto? Pessoal, só para a gente encerrar então esse nosso bloquinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai pro nosso segundo e último bloco, tá bom? Então, penas acessórias, primeiro bloco tá aí para vocês. Um grande beijo, fique com Deus. Até logo, minhas gatas e meus gatos. Tchau, tchau. Papai Murilo ama vocês. Mua!